Grã-Bretanha. Bela, inesperada e a maior parte das vezes impossível de observar. E com razão. A maioria dos animais bravios tem imenso medo do homem. Um historial de caça e perseguição ensinou-os a afastarem-se ao máximo de nós. Noites na natureza. Desejo ultrapassar o receio, encurtar a distância que me separa dos animais que vivem na natureza, aqui no sudoeste da Inglaterra. Quero ser aceite, nada mais. A maioria dos mamíferos anda por aí de noite, pelo que, para os ver, terei de viver segundo as suas regras, cumprindo o seu horário. Esta é a história de um verão. Do tempo que passei com os cursos, as raposas e os texugos que vivem numa pequena porção dos brejos de Somerset e das colinas que os circundam e que eu conheço há quase 30 anos. Talvez por conhecê-la tão bem, esta região parece-me especial. Talvez mais agreste que outras regiões rurais da Grã-Bretanha, algo perdida no tempo. Tenho tido a sorte de partilhar aqui muitas horas com animais bravios, mas nunca antes me predispus a tornar-me parte do seu mundo. Mas já comecei. Há pouco mais de um mês que observo um grupo de texugos, mas ainda tenho de ter muito cuidado quando chego à tardinha, pelo menos 2 horas antes do ocaso, para ter tempo de me preparar e ficar quieto antes de eles porem a cabeça fora da toca. The evening creeps on and it gets darker and darker. You begin to suffer from self-doubt. Are you sitting in the right place? Are they going to show up? But then when the first badger head emerges from one of the entrances, everything changes. The atmosphere is electric. And as they come out and start to collect bedding and play, the whole thing becomes a theatre. Mas os atores desta história podem rapidamente ser assaltados por um ataque de medo. Já antes subornei texugos com amendoins atirados pelo chão, uma forma de os manter à vista. Mas desta vez quero que a nossa relação, se vier a existir, se estabeleça nos seus termos. Se com o tempo, depois de me verem e cheirarem, continuarem entregues aos seus afazeres e a me ignorarem, terei atingido o meu objetivo. O problema é que o mundo deles é mais movimentado durante a noite. Na maior parte das noites só disponho de cerca de meia hora, na altura em que eles se detêm perto da toca, antes de saírem à procura de alimento. It's getting far too dark now. This could be a really frustrating time because the badgers have headed off out into the fields and these conventional colour cameras just don't work in complete darkness. They're very sensitive, but in night they're no good. I have got with me though equipment that enables me to see by the light of the stars and the moon, image intensifiers, and with this I can see absolutely everything and I can follow the badgers out to where they feed. Estes telescópios e câmaras de visão noturna revelam um mundo mágico que existe à nossa porta. É como se tudo o que julgávamos que sabíamos se cobrisse de prata e silêncio. Mas se quiser observar estes animais à noite, tenho de ser extremamente cauteloso. Os meus 5 sentidos, pouco apurados, são uma enorme desvantagem. Para ver alguma coisa como deve ser, tenho de usar o telescópio de visão noturna. Cada som que provoco é conduzido pelo ar úmido e há ali centenas de focinhos a tentar farejar o mais leve sinal de perigo. Mas os texugos estão cá. Ainda não me atrevo a aproximar deles. Mesmo que já estejam habituados à minha presença na saída das tocas, aqui provocaria o pânico se me descobrissem. É um período difícil na nossa relação. De certa forma, desejo que eles saibam que estou no mesmo campo que eles, para que se vão habituando a mim também aqui. Mas se forçar a situação,
poderei perder de vez a oportunidade de me aproximar deles. Nesta altura é melhor dar-lhe espaço e permitir que continue o que estava a fazer. Para um texugo isso significa andar à procura de minhocas. Estes campos, que durante o dia parecem vazios, recebem outros visitantes. Os texugos ombreiam com corços que a coberto da noite se aventuram até aqui para pastar. Ao longo do ano, esta pequena comunidade de corços também fará parte do meu mundo. Os meus vizinhos da escuridão. Para os corços, movimentarem-se na escuridão é apenas uma forma de evitarem sarilhos. Para os texugos, as horas de escuridão são um maná. É esta hora que o seu alimento preferido, as minhocas, afloram à superfície. A provisão é abundante, mas conseguir uma refeição que satisfaça exige muito trabalho. Mas os texugos foram talhados para o trabalho árduo. Ao alvorecer, os texugos voltam para a segurança das suas tocas subterrâneas. Mas ainda nem todos foram para casa. Nesta altura, o nascer do sol é às 5h30. É demasiado cedo para as pessoas estarem a pé. E os corços sabem disso. O facto de eu estar escondido na orla do campo permite-me observar a sua vida sem impedimento. Este ano, algumas fêmeas deram à luz cedo. Ficarão juntos durante quase um ano, mas o leite não demora a secar. Os corços, tal como muitos animais que de noite se aventuram e abandonam o abrigo do bosque, passam o dia fora, levantando-se de vez em quando para pastar. Mas o historial das relações entre homem e animais na natureza é tal que poucos arriscam uma exposição completa. O mais leve indício de atividade humana, por inofensiva que seja, serve de aviso à família dos corços que fogem e se fundem nas sebes e no meio do capim. Agarram-se aos adultos como se tivessem cola. Mas a progenitora está invulgarmente nervosa. Penso que receia que outros membros do clã sejam demasiado brutos a brincar com as crias, pelo que, de momento, as mantém afastadas do grupo. Ou talvez sejam apenas os vizinhos barulhentos. Não é raro as raposas criarem a prole numa das últimas tocas da galeria dos texugos. Mas incomodam imenso a família destes, sobretudo à hora das refeições. Apesar de as crias só terem 5 ou 6 semanas, já não brincam quando se trata de conseguir o seu quinhão da refeição.
Existe entre as raposas e os texugos uma espécie de trégua instável. A maior parte do tempo mantêm-se ao largo, mas para mim é até conveniente que partilhem o mesmo espaço. As colinas de Mendip, onde vivem, e as planícies vizinhas do Somerset fervilham de vida, mas não se nota. Os animais são tímidos, mas é possível aumentarmos as hipóteses de os avistarmos. You know, all this camouflage clothing, it does look a little bit odd, I know, but it makes the difference when you try and get close to animals, and I have had some phenomenally close encounters. Com animais que se servem da visão para detectar os perigos, ajuda imenso usar um padrão que foge à rotina diária. Mas o estranho é que nem sempre é necessário um silêncio completo. Aliás, o ideal é fazer o ruído apropriado. I've noticed a few evenings in a row now that a barn owl has been hunting not far from where the badgers are, so I've come prepared this evening. I brought with me a little camera that should be able to get a mouse's eye view of a hunting owl. That's if I'm lucky enough to see one on the way. A coruja das torres alimenta-se de arganazes e ratos, animais que gostam deste tipo de prado amplo e com feno alto. Mas apesar de possuírem uma visão excelente, como é que as corujas conseguem ver as presas no meio deste emaranhado de vegetação? A resposta é que não conseguem. As corujas também têm excelente audição, pelo que podem detectar as presas só pelo som. Com um pouco de prática, é possível enganar uma coruja e levá-la a pensar que somos um arganaz e conseguir imagens únicas destas aves magníficas. Já está. Ouviu-me e vem direito a mim. What a view! You only ever get one go. They very quickly work out that you're a human being, but cracking view. Let it go back about its hunting now. A coruja das torres está muito bem adaptada a uma vida noturna. Mas quando tem crias no ninho ou o alimento escasseia, também caça à luz do dia. São bem dotadas para essa função. Os grandes discos faciais conduzem o mais leve som para a abertura dos ouvidos, dispostos assimetricamente em relação ao eixo da cabeça, ajudando desse modo a detectar as presas. Ao bater, as asas também são silenciosas, não apenas para se poderem aproximar dos arganazes, mas também para que a sua audição não seja prejudicada pelos movimentos. Que eu visse, esta ave já apanhou 5 ou 6 arganazes e ratos só nesta hora que falta para o pôr do sol, o que é bom para uma família a crescer. São encontros destes que tornam tão enriquecedor o tempo que se passa na natureza. Mas não me posso iludir e acreditar que já fui aceito. A minha relação com os texugos ainda está no começo e esporadicamente sofre os seus reveses inesperados. I set up this evening to try and watch a group of badgers. It's calm, the wind's in the right direction, but I'm not alone. Help. I'm surrounded. Silly as it may seem, having the horses here is a pretty good cover, because it means that the badgers are used to crackles, bangs, lots of noise.
So if I accidentally rub against a bush and move my foot, they're not going to be so super sensitive. Sempre que se deparam com uma novidade, os texugos ficam por vezes nervosos, mas depressa se acalmam se sentirem que não estão em perigo. E não há dúvida de que alguns estão a habituar-se à minha presença aqui. É um progresso. Acima de tudo, permite-me identificar individualmente certos membros do grupo. Estes dois machos jovens são os mais atrevidos de todos e incrivelmente brincalhões. Não deixo de sentir que os teus combates a brincar têm o seu quê de seriedade. Daqui a um ano, talvez estejam a lutar a sério por uma fêmea. Mesmo agora parecem querer afirmar-se por qualquer motivo. Estar assim tão próximo é ótimo, mas pode ter os seus contras. Nunca costumo trazer o meu telemóvel quando observo os texugos. Mas estava no fundo do saco, não havia nada a fazer. Faz tudo parte da aprendizagem. Surpreendentemente, um dos membros do clã quase não reagiu. Mas para a próxima, terei de ter mais cuidado. Os texugos são animais muito sociáveis. Se um dos membros do grupo brinca, todos brincam. Se alguém estiver a tratar do pelo, a comunidade toda se limpa. Uma vez que procuram alimento mais ou menos isolados, dispersos pelos campos, não se percebe logo porque formam estes grupos alargados. Mas o tamanho das comunidades de texugos depende do que a região lhes permite. Se o alimento escassear, pode gerar-se uma competição feroz pelos recursos. É nessas alturas que ter por detrás um bando numeroso pode significar a diferença entre o êxito e o fracasso. Mas nem mesmo o fazer parte da família garante total segurança. Há agora 4 crias à superfície, todas mantidas à distância pelas progenitoras e com uma boa justificação. Para além do homem e seus cães, enfrentam outros perigos. Texugos machos adultos podem revelar-se muito agressivos para os mais novos em alturas de escassez, sobretudo se não forem os progenitoras. E os juvenis são brutos. Para já, as crias têm de se contentar com jogos entre si e as progenitoras. E apesar de pelo menos uma das crias ter um comportamento aventureiro, a fêmea adulta não permite exageros. Está evidentemente preocupada com a sua segurança. E no dia seguinte descubro que a sua preocupação era justificada. Uma das crias foi morta durante a noite. Pode ter sido atacada por um cão, mas tudo parece indicar que se atreveu a meter nas brincadeiras dos adultos e não resistiu. Um engano muito triste. Mas aqui perto a situação parece melhor. A família das raposas está bem e as crias estão na fase mais brincalhona. Os raposinhos despertam mal começa a escurecer à tardinha. Como se o espírito da noite os pusesse frenéticos.
É natural verem-se as raposas ativas quando escurece, mas outros animais, menos prováveis, também se agitam com o pôr do sol. Na charneca, abaixo da colina dos Texugos, o céu enche-se de falcões quando a noite cai. São falcões tagarotes. Arrojados caçadores de pequeno porte, passam aqui o verão e o inverno depois em África. Normalmente associo-os à plena luz do dia, cruzando os ares à caça de libélulas, ou até aves rápidas como andorinhas e andorinhões. Mas ao crepúsculo, com a precisão de um relógio, saem para se banquetearem de insetos que sobrevoam as terras alagadas. São os mestres do céu, capazes de apanhar insetos minúsculos com as garras a alta velocidade. Ingerem-nos em seguida antes de voltarem a bater as asas. E a sua visão é incrivelmente aguçada ao lusco-fusco. Chegam a caçar morcegos, mas mal escurece completamente, voltam para os locais onde passam a noite. Chegou a hora do verdadeiro turno da noite e de eu me preparar para a escuridão. Aqui, junto às tocas dos Texugos, as coisas acalmaram após a morte da cria, mas o grupo não voltou ao normal. Todo o grupo me parece mais hesitante, menos confiante. O ambiente está muito mais sombrio e, em vez de todos aqueles combates, os animais parecem mais interessados em tratar das tocas. É nestas alturas que se vê a forte influência que o Texugo exerce no ambiente. Removem toneladas de terra em cada estação e uma galeria bem estabelecida como esta é constantemente reparada, alargada, melhorada. Toda esta limpeza para substituir as camas é, em parte, reação ao avanço do verão. Todos os Texugos se têm alimentado bem a maior parte das noites, pelo que agora podem dar-se ao luxo de cumprir os seus deveres domésticos. Após tratarem da casa, fortalecem os laços afetivos. Um monte de Texugos. É muito importante reforçarem a coesão do grupo, esfregarem uns nos outros o odor da família. Mas estão de facto mais nervosos. Eu estava até a pensar que era outra vez por minha causa quando descobri que tínhamos visitas. É engraçado vermos 3 Texugos a enfiarem pelo mesmo buraco ao mesmo tempo. Embora seja agradável verificar que a minha relação com os Texugos não se quebrou, parece boa altura para me afastar. É o verdadeiro chefe. Não quer dizer que não haja pretendentes ao lugar. Machos de todas as idades patrulham agora o território, marcando arbustos e árvores com o odor de glândulas situadas na cabeça. Estas mensagens odoríferas são lidas por outros machos que as interpretam como desafio ou então como alerta. E com o cio das fêmeas a aproximar-se, os machos
estão prestes a pôr à prova a sua bravura. Os corços lutam, mas é raro. A maior parte das disputas resolve-se com uma perseguição, sobretudo quando o número de machos é superior ao das fêmeas. É uma época desgastante para os machos mais velhos, que têm de saber para onde se dirigem as fêmeas e, simultaneamente, manter afastados os machos mais jovens. Eu li a algures que os corços nunca bebem. É verdade que vão buscar a água que precisam à vegetação e ao orvalho, mas após uma perseguição cansativa, não obedecem nada a essa regra. Ele não pode dar-se ao luxo de descansar muito tempo, se quiser apanhar a fêmea antes de um macho mais novo. O cio das fêmeas dura de finais de julho até meados de agosto. Nota-se a transformação no ar. As noites estão mais frescas, há menos pássaros a cantar. Para a maior parte dos animais, o ritmo do ano abranda. Os preparativos para os meses mais frios que se avizinham são muito importantes para muitos animais. Alimentar-se bem durante a abundância estival e manter as defesas contra o frio e a umidade são essenciais à sobrevivência. A noite é particularmente fria. Não está longe a primeira geada. Os corços estão ativos durante a noite, mas é difícil observá-los no escuro sem os incomodar. O cio leva-os para campos onde nunca esperava encontrá-los e passam o tempo a tentar detectar-me. Aliás, de momento parece que está tudo contra qualquer hipótese de neutralização do medo que os animais ainda têm de mim. Até os texugos ficam nervosos com a minha presença quando estão longe das suas tocas. É profundamente frustrante. Mas tenho a certeza de poder observar pelo menos um animal à noite. O cisne vulgar. É uma sensação estupenda observar um animal tão comum em condições tão diferentes. E, surpreendentemente, os cisnes fazem de noite o que também fazem de dia. Alimentam-se. São aves tão grandes e o seu aparelho digestivo tão ineficaz que têm de se alimentar de X em X horas em qualquer período do dia. Só que agora, de roda da cabeça, têm morcegos em vez de andorinhas a apanhar insetos. É frequente os morcegos d'água caçarem pequenas moscas atraídas pela camada de ar quente em contacto com a superfície da água. Mais uma vez, um mundo conhecido reveste-se de um manto de exotismo a coberto da noite. Só na manhã seguinte volto a acompanhar os corços. Mas com o novo dia surge uma alteração. Uma dificuldade. O ar noturno mais frio cobre as terras alagadas do Somerset com um nevoeiro que perdura bastante para além do nascer do sol. Por muito belo que seja, é impossível seguir os corços assim. É muito grande o risco de os encontrar inesperadamente. Não tenho outra opção senão subir a colina e apresentar-me a outro grupo de corços. It's first light and I've seen a few.
roe deer in a large field. Trouble is, the only way into the field is through this gate, and I don't want to make any sound at all. Abrir o portão seria pô-los imediatamente em fuga. Estão habituados a fugir logo para a mata, ao primeiro sinal de perigo. E o som de metal a bater é ouvido a grande distância. Oops. Felizmente estão suficientemente longe para me poder sentar à sombra da sebe. Desde que mantenha a minha silhueta com a vegetação em fundo e me imobilizar de cada vez que um deles ergue o olhar, devo conseguir instalar-me sem ser detectado. Ainda não é notório um comportamento associado ao cio, mas este é um macho bastante maduro. Julgo que terá 8 ou 9 anos e neste território aqui deverá ser o dominante. E vem direito a mim. Que pena. Não estou bem escondido. E há o risco de ele me descobrir aqui. Mas ao menos parece preocupado com algo lá mais para cima, talvez uma fêmea. Está cada vez mais perto. Talvez uns 10 metros ou isso. Gotta tell you, simply being that close to a wild roebuck and him having no idea at all that I was sitting here. It's an amazing rush. Parece que este é um bom sítio para acompanhar os cursos durante algum tempo. Mas não me posso esquecer dos texugos, se quiser que eles aceitem a minha integração no seu mundo. As estações avançam, já se sente o outono no ar. E com ele, trocas, uma das fêmeas entregava-se a uma tarefa especial. Eram horas de uma limpeza geral. Uma vez que vivem tão apertados, os texugos passam muito tempo na higiene do corpo e das tocas.
Se não mudassem regularmente de cama, num instante ficariam infestados de parasitas. Mas há algo de preocupante no comportamento desta fêmea. Parece extraordinariamente sensível a cada folha que roça, em cada graveto que se parte. Até a chegada de um dos companheiros a faz hesitar. E não sai logo. Mais uma vez perguntei a mim mesmo se não seria a minha presença que os enervava. Se assim fosse, era um revés frustrante. Meses a estabelecer confiança, para nada. Porquê? Mas depois torna-se evidente. Não sou eu, mas uma disputa doméstica que a todos eles aflige. Uma das outras fêmeas mais novas entrou no cio e o macho adulto quer aproveitar ao máximo a situação. Os texugos acasalam quase em qualquer altura do ano, suspendendo o desenvolvimento da prole até ao final do inverno, para nascerem só em fevereiro ou março. Mas esta fêmea não está contente e os seus protestos afligem toda a comunidade. Foi uma tentativa violenta do macho, embora possivelmente coroada de êxito. A seguir a este acasalamento, todos os membros do grupo se excitam e trava-se um combate surpreendente, alternando o ambiente entre agressão, pacificação e tensão sexual. É demasiado fácil atribuírem-se emoções humanas a um acontecimento destes, sobretudo quando conhecemos bem os animais. Mas não consigo deixar de sentir que eles estão todos terrivelmente confusos e aflitos com este incidente. Mais uma vez é a altura de os deixar sozinhos. Seja como for, os corços já devem estar mais ativos sexualmente. Eu adoro sentir o meu horário regulado pelos hábitos de animais na natureza e os ciclos da lua e do sol. É um ritmo natural em tudo, embora por vezes seja muito cansativo. Tenho de tentar pôr-me em posição muito antes de os animais que observo aparecerem, o que significa que eles descansam muito mais do que eu. Well, there are no roe deer showing up yet, but there's a young buzzard which is very active. This time of year, late summer, they're on the wing, they're learning to hunt, and even though they really are birds that are active by day, they do make the most of the half-light of early morning, late evening to sneak up on prey. As crias não cessam de chamar para se manterem em contacto com os progenitores. Devo confessar que ao fim de umas horas o som até se mete pela cabeça dentro. O macho que há dias se aproximou tanto de mim arranjou companheira.
Uma das fêmeas do seu território entrou no cio. Só que ainda não o aceita. À medida que se vai aproximando a época do acasalamento, a fêmea começa a seguir o seu próprio rastro, com o macho logo atrás. Mas só quando ela quiser, o macho terá hipóteses de acasalar. Agora, todas as decisões dependem dela. Ele apenas se limita a manter-se por perto e interessado. É raro observar este comportamento em campo aberto e a tão pouca distância. Estou certo de que o macho sabe que algo no campo está diferente, mas parece ter aceito a nova protuberância na sebe. Eu próprio. Afinal, está um pouco preocupado. Parecia que o último ato se ia desenrolar na privacidade da mata depois de escurecer. Talvez fosse mais conveniente, mas por descargo de consciência esperei pela noite. E tive sorte. Com o sol já há muito para lá do horizonte, saíram. O macho mesmo junto dela. É agora. Um vislumbre raro e a garantia de que para o ano há crias. E tudo a pouca distância das casas mais próximas. Não podia ter desejado melhor posição para ver os corços, mas ainda me falta ultrapassar um último obstáculo para ser aceite pela natureza. Os texugos conhecem-me na vizinhança das suas tocas, mas em campo aberto mantêm-se nervosos. Não sei quantas noites passei nos mesmos caminhos, sentado nos mesmos sítios. Perdi-lhes a conta. Sempre achei que, se me inserisse no seu mundo e não constituísse ameaça, eles acabariam por se convencer de que não passo de um vizinho inofensivo. E hoje estou disposto a pô-los à prova. Esta noite, em vez de me certificar de que a brisa afastava o meu cheiro dos texugos, fiz com que eles o sentissem de facto. Se o meu juízo estiver correto, eles vão ignorar-me. Se não, poderei atrasar o processo uma série de meses. É uma decisão difícil, que me põe nervoso. A última coisa que desejo é afligir animais que aprendi a conhecer e a respeitar tanto. Eles hoje receiam tanto o odor de outros seres humanos como na altura em que os conheci. Resta saber se reconhecem o meu. A brisa é fraca, mas corre diretamente de mim para o texugo que está a escassos metros e cada vez se aproxima mais. Este é o momento da verdade.
está a pouco mais de 1 metro. Indecisão. E agora, a aceitação. Voltou a procurar minhocas como se eu nem cá estivesse. Para mim, é um sonho concretizado. E por fim a sensação de que pertenço a este mundo mágico, logo ao sair da porta das traseiras. Uma infância longa, laços familiares estreitos e, talvez mais importante ainda, uma capacidade de aprender e manipular